A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? É com muita alegria que eu recebo vocês hoje para mais uma leitura bíblica diária. Nós estamos chegando na reta final do livro de Romanos. E esta foi uma jornada magnífica. Sabe, conviver em comunidade é uma arte. Muitas vezes, sem perceber, nós estamos e nos tornamos muito rígidos e começar que exigir aos outros tenham a mesma maturidade ou no mesmo ritmo que nós. Quando nós agimos assim, criamos um ambiente de cobrança e acabamos nos afastando das pessoas que só precisavam de apoio e acolhimento. A pergunta que eu quero fazer para vocês hoje, antes da nossa leitura, é a seguinte: no final das contas, o que vale mais para Deus? Defender a nossa opinião teológica, com unhas e dentes, ou abrir mão do nosso orgulho para não ver o irmão tropeçar? Pois muito bem, a resposta para esta questão está aqui na leitura de hoje. O apóstolo Paulo vai nos ensinar a ter um coração verdadeiramente generoso através das palavras de Deus. O apóstolo traz também uma proposta de empatia radical hoje. Ele nos convida a abrir a Bíblia para descobrir em meio às Escrituras o que o reino de Deus não é feito de regras externas, mas de paz e alegria no Espírito Santo. Agora, peguem as Bíblias de vocês, fiquem à vontade com o coração aberto para receber a palavra de hoje. A nossa leitura está em Romanos, nos capítulos 14, do versículo 13 e do capítulo 15 até o 13. Nós vamos ler juntos na versão NVT. Vamos lá? Romanos, capítulo 14, versículo 13. Portanto, deixem de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Eu sei, estou convencido com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento por si só é impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. Mas se o outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir este alimento, você não age com amor. Não deixe que a sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Deste modo, você não será criticado por fazer algo que a seu ver é bom, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou que bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se viverem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer a carne ou beber o vinho, ou fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Você tem o direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não deve comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, estará pecando. Vivam para ajudar e edificar aos outros. Nós, que somos fortes, devemos consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo visando ao que é certo, com edificação deles como alvo, pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. E estas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos darão paciência e ânimo para que mantenhamos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência, ânimo, nos ajude a viver com completa harmonia uns com os outros, como convém os seguidores de Cristo Jesus. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar ao Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto,
Aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembrem-se que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios. Sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também: alegrem-se como o povo dele, ó gentios. E ainda, louvem ao Senhor todos vocês gentios. Louvem-no todos os povos. Em outra parte, o profeta Isaías disse: virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios. Nele depositarão a sua esperança. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, isso daqui é mais do que alimento. Fala muito mais sobre nós mesmos e como nós devemos tratar o próximo. É nós não olharmos para o próximo com as nossas ganâncias, é o contrário. Nós temos que respeitar as limitações dos nossos irmãos. Todos nós vivemos de forma diferente, temos vidas financeiras diferentes. Uns têm mais poder aquisitivo que outros, outros têm todos os alimentos em casa, alguns são favorecidos com o privilégio de escolher o que vão comer, mas tem muitos que não têm. E é exatamente isso que a palavra de hoje nos ensina. Mas voltando à nossa pergunta inicial, a inicial é a seguinte: o que vale mais para Deus? A resposta sempre vai ser a mesma. É o amor que constrói pontes e não as barreiras do julgamento. Não sejamos juízes. Nós não estamos nesta vida para julgar ninguém. A conclusão de hoje é que o apóstolo Paulo nos dá uma lição muito madura através das Escrituras de Deus. Os fortes na fé devem carregar as fraquezas dos mais fracos, ao invés de apenas buscarem o próprio prazer. Nós fomos aceitos por Cristo com todas as nossas falhas, portanto, o papel que nós temos que exercer uns aos outros é de acolhimento e não de julgamento, para que possamos glorificar o nosso Pai. O Evangelho nos une uns aos outros e não nos separa. E se você aceita o chamado de construir pontes de amor na vida de alguém, escreva aqui embaixo nos comentários a palavra ponte. A frase do dia para hoje é a seguinte: aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Meus irmãos, caminhe hoje com este coração acolhedor e preste muita atenção. Amanhã será o nosso último dia na jornada em Romanos. Nós vamos ler o capítulo 16 e ver as saudações finais de Paulo e encerrar com uma oração fenomenal de glória a Deus. Vai ser um fechamento inesquecível para o nosso mês com Romanos. Não deixe de estar aqui comigo amanhã. Está bem? Espero por vocês. Que Deus abençoe vocês de todo o coração. Tchau, tchau.